Diz a Bíblia que o sol já era posto, porque o sol já estava se escondendo, então ele cansado, ele pega, num lugar simples, irmão, ele olhava para a direita e não via saída, ele olhava para a esquerda e só via escuridão, ele olhava para a frente e não via ninguém, irmão, ele não via saída nenhuma, ele só via o vento, só sentia o vento. Diz a palavra de Deus que sem saída ele pega uma pedra daquele lugar e faz como travesseiro ou cabeceira, diz a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele dorme, irmãos. Ele ainda estava num processo de sono. Mas a palavra de Deus, ela diz assim no capítulo 28, versículo 16 e 17, dessa seguinte maneira, assim: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu nem sabia. E temeu e disse: quão glorioso é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Amém, irmãos? Que maravilha! Jacó conseguiu perceber a ação de Deus naquele lugar. Você consegue perceber a ação de Deus neste lugar, irmão? Diga glória a Deus. É muito tremendo, irmãos. É só para as pessoas que não estão dormindo, é para as pessoas que estão acordadas. Amém? Eu também quero edificar a sua fé, irmão, citando alguns versículos da palavra de Deus. Somos crentes cheios da unção, porque temos a palavra de Deus. Uma pessoa que uma vez ela é dominada pela palavra de Deus, então não lhe falta visão. Uma pessoa que uma vez ela é dominada pela verdade, pode ter certeza, ela é uma pessoa muito abençoada na terra. A palavra de Deus, ela diz, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, assim: mas esta palavra está junto de ti, ela está na tua boca e ela está no teu coração para cumprir-se. A palavra de Deus, ela diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, assim: caem as flores, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela diz no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5, assim: toda palavra de Deus, ela é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 119, versículo 105, assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz assim no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, assim: que toda criatura de Deus é boa, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A palavra de Deus, ela diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesta noite eu quero usar a palavra de Deus para te santificar. Se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e a recebe, você pode ter certeza absoluta: você não vai sair daqui da mesma forma, vai sair como outra pessoa, cheio da unção, da revelação e com certeza vitorioso para a glória de Deus. Irmãos, o tema é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cristo quer esclarecer algumas coisas para nós nesta noite. Cristo quer mostrar algo para nós nesta noite. Cristo quer fazer a gente entender algo nas nossas vidas nesta noite. Eu quero que você entenda. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 16, perdão. Lucas, capítulo 16. Amém? Desperta, ó tu que dormes. Estamos vivendo tempos, irmãos, em que a igreja de Deus precisa enxergar as coisas dele. Precisamos enxergar algumas verdades, irmãos, da palavra de Deus.
Não podemos mais se esquecer. Uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que está deitada, ela não consegue perceber a ação de Deus. Para que nós possamos ver as coisas de Deus, é necessário a gente se levantar e se despertar no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Livro de Lucas, irmão, capítulo 16, versículo 19. A Bíblia Sagrada vai falar da parábola do rico e Lázaro. Do rico e Lázaro. É uma bênção. É só você que eu estava ali, pensando que eu ia pregar. E Deus me deu esta palavra. A parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia fala de várias parábolas no livro de Lucas. Mas esta parábola é a única parábola que se dá um nome a um autor chamado Lázaro. Vamos ler o nome de Jesus? Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Eu estou tentando falar de uma linguagem bem clara, irmão, para que nós possamos entender, viu, irmãos? Bem simples. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-se-lhe as chagas. Olha para o pregador. A palavra diz que havia um rico e havia um mendigo. Um se vestia muito bem, o outro mendigava na sua porta e desejava comer as migalhas da sua mesa. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ponto e vírgula. E morreu também o rico e foi sepultado. Ponto final. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ponto e vírgula. E morreu também o rico e foi sepultado. Ponto final. Eu entendo que até nessas pontuações Deus fala conosco. A Bíblia Sagrada diz que o mendigo morre e logo ele é levado para o seio de Abraão. Existe um ponto e existe uma vírgula. Há uma continuação para a vida daquele mendigo. Mas a Bíblia Sagrada diz que morrendo o rico, ele foi sepultado. Ponto final. Há uma diferença para uma pessoa que morre com Cristo e uma pessoa que ela é sepultada sem Cristo. Uma pessoa que morre com Cristo, na vida dela ainda há uma continuação. Ainda há os céus, ainda há Jerusalém e ainda há a vitória. Na vida de uma pessoa que morre sem Cristo, apenas ponto final. Olha o que diz a palavra de Deus. Desperta, ó tu que dormes. O primeiro tema que eu quero colocar aqui. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Diz a palavra de Deus, irmãos, que quando aquele rico ele foi sepultado, ele ergueu os olhos e viu aquele mendigo que comia na sua mesa aqui na terra, em grande paz, no seio de Abraão. A Bíblia fala, irmãos, que este homem, ele ergue os olhos, irmãos. Eu consigo entender, irmãos, que nos dias que estamos vivendo hoje, tem muita pessoa dormindo. Mas no Hades, que significa o inferno, existem pessoas que ainda têm
visão. A gente consegue perceber que nós, muitas das vezes, não temos a visão, porque estamos dormindo. Mas é tão sério que no inferno, aquele rico levanta os olhos e vê uma visão de Lázaro e Abraão. Uma coisa que não podemos perder mais, irmão, nos dias de hoje, é a visão. Precisamos ter visão. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Jesus quer nos esclarecer, irmãos. Jesus quer nos dar visão. Percebe que muitas das vezes que estamos dormindo, não conseguimos mais enxergar a manifestação de Deus. Mas nesta noite, irmão, é noite de enxergarmos, irmãos, que Deus, Ele quer fazer uma obra grandiosa neste lugar. Uma obra muito grande neste lugar. Aonde, irmãos, podemos perceber que as trevas irão se transformar em luz. Aonde podemos perceber que Deus enviará obreiros para a sua seara. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo quer esclarecer a você coisas futuras para você. Olha o que diz mais, irmãos. E clamando disse: Abraão, pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu consigo perceber neste versículo, irmão, a igreja, por estar dormindo, não pode perder o que... Até no inferno tem isso, irmão. E clamando, irmão. No inferno tem clamor. No inferno tem clamor. Pessoas acordadas na terra precisam clamar ao Senhor. Precisam suplicar ao Senhor, para que nós possamos, que fique bem claro as coisas de Deus na nossa vida.